Hello, people! It's Friday! Como é que está você por aí, povo do Piauí, povo abençoadíssimo, e você que é de fora do nosso estado, welcome back! Muito bem-vindo de fora, muito bem-vindo de volta, muito bem-vindo você daqui, da nossa cidade, do nosso estado, de você que nos acompanha de qualquer parte. Temos vários alunos que nos acompanham, Brasil afora. Eu recebo muitas mensagens dos nossos ilustríssimos e é sempre muito bom estarmos aqui contigo. Todas as nossas Fridays, morning, com chuva ou without rain. Aqui para você na segunda série, 2 aulas com muito treino, com muita informação, com muitos modelos de questões, para que você possa extrair o máximo de treinamento possível e, obviamente, galgar êxito naquilo que você se predispor a fazer. Tipo, quero passar no meu ensino médio, quero terminar o meu ensino médio, quero fazer um curso técnico concomitante, quero fazer o vestibular que se afiniza e se aproxima para os próximos dias, né? Agora, no dia 13 de novembro, teremos aí a primeira etapa, tá? Então, para todos os projetos que você escolher, estamos aqui com você na segunda série. Eu daqui, você daí, nós, together, don't forget, né? Conta com a gente, nós estamos aqui para desenvolver esse plano, né? O teu plano é o nosso plano de estudar, aprimorar e treinar. Baixa Grande do Ribeiro 10, Baixa Grande do Ribeiro 5, Baixa Grande do Ribeiro 7, pessoal de Canavieira, São Gonçalo do Piauí, hoje estamos aí com os topzeiras de participação, sempre muito bom tê-los aqui conosco. Aqui pelo chat do YouTube, o ilustríssimo Gabriel André já é o mascote das nossas aulas, né? Quem tem aí o privilégio de conhecê-lo sabe, não é, do seu profissionalismo estudantil, hoje universitário, que é muito bom. Então desejo a todos um excelente dia, com muito treinamento aqui na nossa segunda série. E hoje nós vamos ter aí Text and Reading e também a parte de análise linguística, né? Com esses nossos convidados mais do que especiais, as nossas link words. Professor, a gente observa que nós não temos como, né? Nós não temos como nos distanciarmos, não é, desses conectores, conectivos, palavras transicionais, palavras de transição. Tem não? Professor, eu não tenho como esquecer estrutura verbal, modo, né? Subjuntivo, indicativo, imperativo, auxiliares, os verbos, as estruturas e o que elas indicam. Temos não. O reconhecimento da formação e da posição dos advérbios, das preposições, das conjunções, locuções conjuntivas, temos não. Por quê? Dentre esses objetos, tantos outros, nós não temos como nos desassociar. Porque nós já sabemos que quando eu vou pegar uma prova, seja a nossa, seja de um concurso, seja de um vestibular, seja do seu curso técnico, uma das coisas que você vai estar visualizando de primeiro momento é a presença de um texto. Por isso, nós também não temos como nos separar do gênero textual, tipo textual. É por essas e por outros motivos que toda aula nós vamos estar trazendo, não é, a análise linguística, mas também text and reading. Seja uma citação, seja uma frase que seja, mas nós não podemos estar deixando de visualizar qual é a ideia principal, qual é a ideia central, qual foi a intenção comunicativa, qual é a função social do texto, tá? Qual é a tipologia textual, porque é de extrema importância estarmos a trabalhar com essas caracterizações e a utilização. Dentre, não é, o objetivo de identificação,
nós temos também o reconhecimento das construções adequadas para cada situação, marcas coesivas, os próprios conectores conectivos, além de teoria à prática, resolução de questões durante a aula e o nosso famoso para casa, que nessa aula de hoje ela vai estar lá entre os slides 123 a 125, vão estar presentes nesse endereçozinho para você aí que gosta de responder as questões e, por favor, tragam aí as dúvidas para nós participarmos na nossa próxima aula. A tarefa para casa última, né, foi visualizada a seguinte questão. Vamos lá? Nós temos aqui um recorte de um texto. Esse recorte já tem como nos dizer, pela silhueta do texto, se ele é um texto físico, se ele é um texto digital, tá? E qual o gênero, né? Professor, nós temos aqui um texto na escala do mundo digital. A gente conhece pela própria forma, eu tenho aqui a imagem, eu tenho aqui o selo que garante, né, essa pessoa aí, uma participação muito ativa, tá? Você consegue ver ícone, tá bem fraquinho aí, o coração branquinho, mas eu tenho algumas estruturas que eu tenho que tomar um certo cuidado, tá? Então, quando eu pego um texto, eu vou logo atrás. Palavras cognatas versus as falso-cognatas. A parte boa, nós temos mais palavras cognatas do que falso-cognatas. Segundo item, eu vou atrás dos tempos verbais, dos verbos, dos auxiliares, para eu ter uma noção em que momento isso está acontecendo, tá? Isso, pois, nós temos aqui, ó, o auxiliar was, já me identificando um verbo to be no passado, tá? No passado. Outro detalhe, conectores. Nós temos conectores? Nós temos sim, professor. Lá da família das link words, nós temos os conectores, nós temos os conectivos, nós temos as palavras de transição, e elas podem ser conjunções, elas podem vir em formato de um advérbio, né? Porque elas vão me conectar a um lugar, a um tempo, a um modo, tá? Elas vão me trazer uma informação que fala sobre uma adição, uma exclusão, uma adversidade, uma comparação, tá? Olha só. Então eu tenho aí verbos, tá? Eu tenho auxiliares, eu tenho conectores, olha aqui o significado de or, me dando aí a alternância, onde ela começa a dizer o seguinte: it wasn't an easy day, não foi um dia fácil, or my best, ou o meu melhor. Olha outro conector, mas porém, contudo, I got through it, eu passei, né, por essa situação, tá? I truly do feel like, né? Eu verdadeiramente, feel like, me sinto como I have, né? Eu tivesse, né, o peso do mundo inteiro, of the world, on my shoulders, nas minhas costas. Tá? Às vezes. I know I brushed it off and make it seem like pressure. Eu sei, né? Isso funciona como se fosse uma pressão, tá? Uma pressão. Does not affect me. Não me afeta, mas, olha só. Damn, sometimes it's hard, né? Né? Mas eu estou happy com minha family, né? Was able, foi capaz de to be with me, foi capaz de estar comigo, mesmo que virtualmente. Olha aí, a presença, por um exemplo, de adjetivos, a presença, por exemplo, de advérbios, tá? Olha lá o modo. Eles foram,
né? Eles são muito significativos para mim. Então você observa que pelo nome, quem acompanhou a Simone Biles viu na época dos jogos que ela passou realmente por uma barra muito grande, não é? Pessoal aí de Baixa Grande do Ribeiro, pessoal aí de Canavieira, Eliseu Martins, Jacobina, ilustríssimo Gabriel André, o number one, né, do meu heart, tá? Observe aí que estamos trabalhando um texto. Professor, quem me dera eu tivesse ou vocabulário suficiente ou todo o tempo do mundo para eu me debruçar num texto desse, abrir um dicionário. Normalmente, nossa prova, ela vem no meio daquela sequência de prova, né? Que temos lá a redação, tem a prova de português, né? E são provas que trazem aí uma carga emocional muito grande, porque o nível de concentração, ela é um nível realmente bem gigantesco. Normalmente o aluno termina de sair da redação exaurido. Quando ele vai para a prova de língua estrangeira, ele vai nas últimas. Isso também acontece nos vestibulares, nos concursos, tá? Então o melhor é instrumentalize o máximo que puder, use as técnicas para você potencializar o acerto no menor espaço de tempo. Olha o que aconteceu aí, né? I hear you. Eu te ouvi. E aqui nós temos vários recortes, né? Vários recortes, lembrando aí para uma situação, não é? De, por um exemplo, saúde mental. Tá aqui, ó, no último, tá? A saúde mental é as important as your, né? É tão importante quanto a sua saúde, o quê? Física. E ficou comprovado isso. Ela mesma disse aqui, ó, ela mesma, ó, coloque a sua saúde mental em primeiro lugar, porque senão você não vai ser muito sucedido, bem sucedido naquilo que você quer. E aí, ó, várias mensagens, vários recortes, não é? Nesse acontecimento lá ocorrido nos Jogos aí, Olímpicos, não é isso? Nos Jogos que tivemos aí esse acontecimento. Então, passando mais por esse, você vai lá. Qual é o gênero textual da publicação? É uma situação formal ou informal de comunicação? Qual ambiente pertence o texto? Então, você observou que as situações que nós estávamos trabalhando com uma postagem numa rede social. Nós estávamos trabalhando num campo da informalidade da comunicação. Ela estava escrevendo de uma forma, não é, muito próxima aos seus seguidores, para a família. E o texto é aquele social media, é o gênero digital, são os gêneros das redes sociais. Pode ter certeza que a prova que nós vamos enviar aí para a sua cidade, com certeza você vai abrir sua prova, você vai se deparar, né, com a nossa linha de trabalho, primeiro colocando em foco gêneros e tipos textuais, tá? Qual é o gênero, qual é o tipo, formal ou informal, qual é a ideia central, tá? E aí é a linha de trabalho. Tá aí, reconhecimento da estrutura, alright? Então, essa era a questãozinha que ficou para nós trabalharmos em primeiro plano. Today is a good day. Sempre é um bom dia para nós vermos aí vários, né, objetos. E hoje nós estamos dentro desse segmento que envolve a presença dos conectores, dos conectivos, das palavras transicionais, das palavras de transição, tá? Eu tenho as link words, eu tenho umas conjunções e elas têm uma importância muito significativa para quem vai trabalhar nessa área, tá? Por isso que faz tipo aí a professora Lauriane, dê um like na sua saúde física, dê um like na sua saúde mental, tá? É de importância, professora Lauriane, estamos devendo aí um trabalho em conjunto, viu, professora Lauriane? Daqui eu estou vendo um sombreamento de uma criatura pequenininha, tá ali, tenho certeza que é ela. Tá faltando nós trabalharmos temas transversais juntos.
Tá me devendo, viu? Vamos lá para os conectores? O nome é bem sugestivo, né, turma? Conectar. Ele vai conectar. Ele vai ligar uma frase à outra. Ele vai ligar uma sentença à outra. Ele vai ligar até uma oração à outra. E isso, entre os parágrafos, ele vai trazer um maior entendimento, tá? Vamos lá. Questões clássicas de vocábulos que aparecem e eles fazem menção, eles fazem um voltar para a ideia anterior. Nós temos, por um exemplo, pronomes relativos. É um clássico, né? Pronome relativo. Vem lá a sentença, o pronome em destaque, e ele vai dizer, o vocábulo, podemos inferir que o vocábulo destacado foi utilizado, né, com o intuito de, ou simplesmente de forma mais direta ainda, né, que o vocábulo destacado faz referência a, pronto. Aí não é uma questão de tradução direta, é reconhecimento estrutural. Ah, esse aqui é um pronome relativo. Ele faz referência ao termo anterior. Tem função de sujeito, tem função de objeto. Ele pode também fazer referência às questões de lugar, de tempo, de modo, né, de reason, né, o porquê. Pronto, aí um exemplo envolvendo pronome. Envolvendo pronome pessoal. Ele traz um pronome pessoal, né? Ele destaca, tira o fragmento e pergunta. O termo em evidência faz referência a... Aí eu tenho que observar. Quem é esse termo em evidência? Ah, é um pronome pessoal. Esse pronome pessoal, ele é classificado como? Ah, ele pode ser um pronome sujeito e um pronome objeto. Tem uns que têm a grafia idêntica, mas na grande maioria a grafia é diferente, tá? Eles têm qual função? Ora, sujeito e objeto. E por conta disso, eles são dotados da capacidade de substituir nomes que desempenham essa função ou de sujeito ou de objeto. Olha aí um exemplo de estruturas, né? Os conectivos, os conectores, as palavras transicionais, as link words, quando elas aparecem, o cidadão vai deixar lá em evidência e ele vai te perguntar o seguinte: o termo destacado, aí ele vai dizer que é uma conjunção ou uma locução conjuntiva, ou ele pode dizer que é um advérbio, certo? Ou ele pode dizer que é uma preposição, mas ele quer saber qual é a ideia de coesão, qual é a ideia de mais entendimento, qual é a conectividade que ela traz para dentro daquela situação textual. Então, é um modelo padrão, né? Outro modelo que é muito comum de acontecer, ele te dar um vocábulo e perguntar pelo sinônimo, um que apresente, por um exemplo, a mesma ideia. Certinho até aqui? Bacana? Então vem para cá. Os conectivos são palavras que ajudam a dar sentido e coesão em um texto. Eles ajudam a estruturar começo, meio e fim entre as frases e até mesmo parágrafos, conectando de forma eficiente ideias. E é justamente em cima da ideia que eles vão perguntar para você, tá? Essas ideias também podem trazer conceitos, palavras entre um mesmo texto ou entre textos diferentes, seguindo uma ordem lógica e facilitando o entendimento. Então, nós temos aqui um aliado nosso. Ele não é um carinha que vem para nos fazer mal. Ele é um aliado. Ele é um friend, tá? A grande maioria de vocês estão habituados a ver, por um exemplo, os fanboys, onde nós temos aqui, né, F de for, ele significa pois, e ele me dá uma ideia de explicação. Eu tenho o AR de and, significa e ele me dá uma ideia de adição, de soma. Eu tenho N de nor,
que significa nem, e ele me dá uma ideia de uma adição, entretanto, é uma adição de caráter negativo. Eu tenho aqui o B de but, né? Não é bat. Batman é but, tá? Ele significa, dentre outros, mas, e ele vai me dar uma ideia de oposição. Você viu lá, não é? No texto da Simone Biles, que ela utilizou muito, né? E inclusive teve um momento que ela deixou esse vocábulo em evidência. Ela disse que mas conseguiu, né, passar por tudo aquilo. Eu tenho o O de or, que significa ou, e ele me fornece alternância. Então, quem vai operacionar com essa frase sabe que ali vai ter que dois itens a serem analisados, ou um ou outro. É como se eu dissesse assim: would you like eat some chocolate cake or pizza? Você gostaria de comer um pouquinho de bolo de chocolate ou de pizza? Ele deu uma alternância, ele deu uma opção, tá? O Y vem de yet. Nós sabemos que esse yet significa todavia. E esse todavia, ele me dá uma ideia de adversidade. O S veio de so. Dentre as suas traduções, nós temos então. E aí você tem uma ideia de uma conclusão. Você pode ter uma ideia, né? Uma ideia de consequência. Vai depender de como ele vai ser utilizado. Bom, a mais famosa lista das conjunções coordenadas são essas aí. Elas são muito utilizadas, tá? Olha aqui, cada um dos itens que eu estava dizendo para vocês, já coloquei na tabelinha, para você que está aí assistindo na sua escola, para você que depois, né, gosta só de dar o print na tela e depois fazer sua anotação. Eu já coloquei aqui, né, nesse quadro, bem mais explicitado para cada um de vocês, tá? As link words, os conectores, eles podem ser amplamente utilizados em modelos de questões os mais variados possíveis. Por um exemplo, se você tivesse esse modelo de questão para escolher entre 3 itens, qual seria a tua escolha? Vai de acordo com o sentido de cada sentença. Vamos treinar? Vamos testar? Vamos ver quem é que conseguirá ter o maior número de acertos? Não é? Gabriel André, pessoal lá de Baixa Grande do Ribeiro 10, Baixa Grande do Ribeiro 5, 7, pessoal aí de Canavieira, Eliseu Martins, Jacobina. E hoje nós temos aí a presença dos polos muito participativos. Para tanto, eu vou solicitar ao meu diretor que deixemos aí 2 minutos na tela inicialmente.
Ok, beleza? Vamos acompanhar aí a situação das respostas, né? Os meus ilustríssimos. Vamos lá. A Sharon, ela simplesmente não gosta desse estilo de música aqui, né? Ela colocou aqui. Cadê, galerinha? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Doutor Gabriel André, cadê o pessoal lá de Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Eliseu Martins, Jacobina, Santa Luz. Ao vivo e a cores, cadê o povo? Rapaz, estou vendo ali uma sequência de respostas, né? Então a Sharon, ela tem aí um comportamento de... Rapaz, ela não gosta nem de um, nem do outro. Qual seria esse vocábulo com a tradução do nem? Né? Ela acrescentou os dois negativamente, ó. Ela tem aqui, ela não tem apreço nem por esse tipo e nem por esse tipo. É o famoso nem, tá? Nem um jeito e nem outro. Certinho? Nem um jeito, nem outro. Então, você vai colocar aqui, ó. Se fosse esse, seria mas. Esse aqui é nem. Esse aqui é ou. Por isso que os senhores vão colocar aqui, ó, nor. Ela nem gosta de rap e nem gosta de heavy metal. Certinho? Ele vai dizer agora que my car, o meu carro, ele tem esse dispositivo. E esse dispositivo ainda tem um CD player. Será que eu vou colocar aqui o mas? Será que eu vou colocar ou? Ou será que eu estou acrescentando positivamente? Então, o meu carro, ele tem um rádio com CD player, tá? Então, eu vou acrescentar positivamente. Por isso que eu vou colocar and. Certinho? A Carol wanted to drive to Colorado. Ela quer dirigir até o Colorado, né? O Bill insistiu que eles fossem de avião, Ela quer dirigir, ela quer ir dirigindo até o Colorado, mas o Bill,
insistiu que eles fossem de avião. Então, vou colocar e, ou mas. Muito bem. Coloca aqui o but, né? Porque ele insistiu. Há uma adversidade, há aí uma oposição. Nós temos aí uma oposição, tá? Ele diz, inclusive, que ele tem medo das alturas, né? Medo das alturas. Contudo, todavia, tá? Ó, e, todavia, nem. Ó, mesmo assim, todavia, né, ele gosta dessa visão lá do topinho, né, dos grandes prédios, lá da parte mais alta, tá? E eu tenho que chegar na hora, ó. Eu tenho que estar na hora, né? Eu tenho que chegar na hora. Aí eu tenho que dizer assim, chegar na hora, porque o meu chefe, o meu patrão, my boss, will be, ele ficará decepcionado, annoyed, zangado, se, né, eu me atrasar. Se eu me atraso, né? Se eu me atrasar, o meu patrão ele fica aborrecido, ele fica chateado, ele fica decepcionado. Eu estou dando uma explicação. Então vai ser e, será que vai ser nem, ou será que vai ser pois, tá? Eu estou dando uma explicação logo depois da vírgula, coloco aí o for, né? Então fica nor and but, né? Yet for. Conferindo, nor and but yet for, tá? Nós temos aqui uma adição, né? Eu estou adicionando de forma negativa. Nós temos aqui uma adição, né? No sentido de inclusão, de incluir. Então, é uma forma positiva. Nós temos agora o mas, não é? Esse mas, ele me dá uma ideia de oposição, tá? Ele me dá uma ideia de uma oposição. Você vai ver também contraste, tá? E aqui eu terminei de lembrar de um detalhe. Esse but, ó, ele também significa exceto. Exceto, cuidado, ele também significa exceto, certinho? Nós temos o yet, significando nesse caso, todavia, me dando uma ideia de adversidade, né? Perceba que a pessoa tem medo desses grandes, né, dessas grandes alturas, mas ela aprecia, né, tá? Ela aprecia essa visão, né, lá do topo. Olha só, é como se você tivesse, né, pessoas com medo de altura, mas gostam de visual lá das grandes montanhas, das grandes alturas. Então eu tenho uma adversidade. Certinho? Ó, todavia, eu gosto da visão lá do topo dos prédios. Certinho? Aí você tem I have to be on time. Eu tenho que chegar na hora, porque eu tenho uma explicação a dar ao meu chefe, porque senão ele fica annoyed if I'm late. Né? Se eu estou atrasado, ele se zanga. Tá? Outro detalhe que chama a atenção é esse yet. Muitos alunos, às vezes, me perguntam assim, professor, esse yet, eu já vi esse yet significando ainda, e eu já vi esse yet significando já. Nessas duas ocasiões, gente, eles não são conjunções, eles são advérbios, tá? E como faz para você não confundi-los? Porque uma tradução dessa faz com que você erre tudo na linha de entendimento.
tá? Como é que faz para você não confundi-los? No sentido de ainda, já, esse advérbio, tá? Você tem esses dois vindo, eles vão vir no final de sentença. Final de sentença. Certinho? Bom, no sentido de ainda, no final de uma sentença chamada de negative form. É uma negativa. E o já no final de uma sentença interrogativa. Não esquece disso. Na negativa, tá? Olha uma dica bem legal desse mesmo vocábulo significando ainda e significando já, tá? Professor, então no sentido de conjunção indicando a adversidade, ele já vem no início da sentença. It's brilliant. É good job. Exatamente. E eu appreciate too much. Linda dentro dessa linha, né? Agora nós vamos ver a mesma linha de entendimento, só que agora ele está pedindo para nós termos aqui, ó, qual desses iriam complementar, né? São os mesmos, né? Nós temos aí o for, nós temos aí o pois, né? Então vamos colocar a tradução aí. For, que significa pois, né? And, que significa e. Nor, que significa nem. But, que significa mas. Or, que significa ou. Coloca aí, ó, ou. Tá, ó, lá no fanboys. Aí você tem yet, que significa todavia. Tá? Fanboys, né? Ó, fanboys. Só lembrar o acrônimo, ó. Fanboys. Você tem o so, que significa então, dando aí uma ideia, né? Uma ideia de conclusão. Você vai ter uma ideia de uma consequência, tá? Olha só como podem ser trabalhados. Vamos verificar quem consegue preencher esses itens, tá? Volta a pedir aí os ilustríssimos aí, olha só. Nós temos Baixa Grande do Ribeiro, pessoal lá de Canavieira, Eliseu Martins, Jacobina, Santa Luz. Cadê esse pessoal? Vamos lá, doutor Gabriel. Então, olha lá. Do you like? Você gosta. Do you like? Você gosta. Olha só. De chocolate? Chocolate. Ou um ice cream, né? De baunilha, né? Vanilha. Vanilha, olha só. Ice cream better. O que é que você acha melhor? Ora, nós vimos que quando eu tenho, não é, a opção de alternar, eu vou utilizar quem, senhores? Quem tem aí esse poder de alternância? Or, né? Do you like chocolate or vanilla ice cream better? Tá? Você acha qual dos dois melhor? Você tem aí qual dos dois são melhores? Né? Qual dos dois são melhores? Por isso vai ser or, tá? I have to go. Eu tenho que ir, ó. I have to go. Eu tenho que ir, né? Trabalhar, work, trabalhar às 6 horas, tá? Trabalhar às 6 horas. Ora, se eu tenho que ir trabalhar às 6 horas, eu tenho que concluir, eu tenho que dar, né, uma consequência de que waking up at 4. Esse, ó, wake up quer dizer acordar, ó. Então a pessoa tem que acordar às 4. Você vai ter aí
So, I was on time. Everyone else was late. A pessoa disse, olha, eu cheguei na hora, porém, né, várias outras pessoas chegaram atrasadas, né? Or, so. Esse porém, mas, eu vou colocar aqui um contraste, tá? Então, or, so, tá? Depois, Nadia doesn't like to drive. Ela não gosta de dirigir. Então, ela pega um ônibus, né, everywhere. Tá bom? Então, ela pega um ônibus para todo lugar. Everywhere. Tá? Por toda parte. Nosso passeio pelo museu foi interesting. Interessante. Foi interesting. Interessante. E aí ele vai explicar por que ele achou interesting, por que ele achou interessante, tá? Por que ele achou interessante. Sendo assim, conferindo o gabarito or, so, but, so, for, tá? Então, or, so, but, so, for, tá? Or, so, but. Eis aí, mais um. Beleza? Então todo mundo aqui atento, né? A utilização dos nossos ilustres, ó. Dos nossos ilustres. Bom, eu terminei de receber aqui umas perguntas, né? Umas perguntas aqui no meu Instagram. Olha só, me mandaram aqui uma perguntinha no meu WhatsApp. E professor, esses aqui são os que nós chamamos de conjunções. Terminei de dizer para vocês que sim. Né? Esses vocábulos, eles podem sim exercer essa função, né, de conjunção também. Tá certo, queridos? Não esquece disso. Nós estamos vendo uma família. Aí foi a segunda perguntazinha que me fizeram aqui, né, no WhatsApp, que me colocaram aí das escolas. Olha só, professor, então aí eu também chamo de link word. Exatamente, turma. Esses vocábulos, eles fazem parte das link words, tá? São palavras que conectam, por isso são chamados de conectores, conectivos, palavras transicionais, e é uma grande família, tudo bem? Muito bacana. Olha aqui as nossas respostas daquela hora, para ninguém ficar a ver navios. Olha, outro modelo é esse aí. Ele diz assim, identifique a ideia expressa por cada conector em destaque, tá? Então, essa daqui já é um modelo que é muito parecido com o que cai em nossas provas. Por exemplo, tá lá a palavra destacada dentro de um texto, igual aquele do início da aula que nós fizemos aí da Simone Biles, né? Então, olha aí, as palavras destacadas num texto. Então, quando a Sharon disse que ela odeia rap, né, ela não tolera e nem tolera heavy metal, ela fez um processo de adição, mesmo que acrescentando ideias negativas, tá? Quando ele disse que no carro dele tem um rádio com o CD player, ele fez um processo de adição, dando caráter positivo, tá? Quando a Carol disse que wanted to drive to Colorado, né, que ela queria dirigir até o Colorado, mas o Bill insistiu em voar,
I de avião, demonstrou aí um contraste, demonstrou uma oposição de ideias, tá? Uma oposição de ideias. No item 4, quando o cidadão aqui disse que ele tem medo, né? Medo dessas altas, né? Mas mesmo assim ele aprecia a visão lá do topo, ele deu uma ideia de adversidade, adversidade, tá? E eu tenho que chegar na hora, porque se eu não chegar na hora, o meu chefe, ele vai ficar broncado comigo. Eu estou dando uma explicação, tá? Pois o meu chefe, ele fica zangado comigo, tudo bem? Cuidado, agora há pouco eu usei a tradução de porquê, não é? A palavra because, a palavra cause, a palavra because of, elas são significativas de porquê, devido a, né? Devido a, por causa de, tá? Por causa de. Na grande maioria das vezes, nós vamos ver a ideia de causa, ideia de efeito. Ideia de causa, ideia de efeito, tá? Então, são várias as possibilidades de nós trabalharmos. Então, vamos lá. O nem, o e, o mas, o todavia e o pois, tá? Então, colocamos aí adição, contraste, tá? Contraste, adversidade e explicação. É uma outra modalidade de questões. Vamos lá mais adiante. Da mesma forma, questão number 11, tá? E para tanto, vamos deixar 2 minutinhos na tela, por favor. Lindo, 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 ó. Sorvete de chocolate, sorvete de baunilha. Opção, né? Eu vou ter opção. Então, alternância.
Eu tenho que trabalhar às 6, assim sendo, então eu levanto às 4. Conclusão, né? Eu cheguei na hora, mas todos os demais se atrasaram. Contraste, né? Contraste, conclusão, alternância, conclusão, tá? Porque se ela não gosta de dirigir e ela pega ônibus para tudo quanto é canto, eu estou, né, tendo uma conclusão. O nosso passeio pelo museu foi muito interessante. E aí ele diz, sabe por quê? Pois tínhamos vários novos, né, artefatos na exposição. Então nós temos aí alternância, conclusão, contraste, alternância e explicação, né? Alternância, tá? Conclusão, consequência, contraste, conclusão, consequência, explicação. Muito bem. Vamos à última questãozinha desse módulo, né? Nós temos aqui uma sequência e o que é que ele vai pedir que trabalhemos? O conector AND no primeiro quadrinho. Conector AND no primeiro quadrinho, não é? Diz assim, ontem eu fiz uma brincadeira com o Clyde e chamei a mãe dele de cavalo, né? Olha aqui a tradução, pay attention, né? Ele diz que fez uma brincadeira, tá? Ele fez uma brincadeira, estava brincando com o Clyde e chamou a mãe dele de horse, de cavalo. Então, esse vocábulo e, né, ele está me dando uma ideia de adição. Professor, não tem adição. Tem alternativa, tem consequência, tem explicação, tem copulação, tem adversidade. Quem vai me dar essa ideia de inclusão, quem vai me dar essa ideia de soma, de acréscimo, é a nossa letra D de dado, né? Então, nós temos aí como resposta correta a letra D de dado, certo? É uma modalidade de questão. Outra forma é perguntar pelo tempo verbal, tá? Perguntar, por um exemplo, olha aqui, ó, qual é o tempo predominante? Nós já sabemos que o tempo predominante aí é o passado, né? Porque a gente consegue ver muito do passado contínuo, passado simples, tá? Passado simples, ele está predominante, ó, was, kind of, tá? Predomina-se. É ele fazer pergunta pela intenção comunicativa ao empregar o can't, que é a indicação, né? É a indicação de inabilidade, tá? É ele estruturar e perguntar sobre, por exemplo, por pronomes, né? Aí nós temos pronomes pessoais, pronomes possessivos, eis uma das demonstrações variadas e de modelos de questões dentro da concepção de competência e habilidade. Meu povo, primeiro momento da nossa aula terminou, vamos para o segundo e último momento, e é só o tempo de um break. A gente já retorna.